acompanham Bíblia de Cristal. Hoje nós vamos falar sobre personagens ou pessoas que todo mundo acredita ter existido, mas que na verdade não existiram ou não foi bem como se pensa. Beleza? Mas antes que a gente comece, não esqueçam daquela velha coisa de sempre. Deixar o like de vocês aqui, divulgar aos amigos. E é lógico, para que a gente consiga mais inscritos e o canal continue aí sempre crescendo. Certo? Então esse primeiro vídeo sobre essas pessoas, porque a ideia é fazer 2 vídeos, né? Esse primeiro vídeo vou falar sobre Rei Arthur e Sherlock Holmes. Rei Arthur. Todo mundo já ouviu falar, ou porque viu em algum filme, viu em algum livro, jogou algum jogo de videogame com o Rei Arthur, e até mesmo, que nem no meu caso, lá nos anos 80, quando adorei a história dele, viu um certo desenho. Esse aí. Então, o Rei Arthur, vamos dizer assim, atribui-se a existência dele a um líder bretão. Bretão vem dos celtas, tá? Lá na Inglaterra e Reino Unido também. Vamos colocar aí Escócia e todos os países que fazem parte do Reino Unido. Esse líder, vamos dizer assim, que pegou para si os costumes dos romanos que ali viveram antes, certo? Depois que os romanos, enquanto grande império, não existiam mais, tiveram que lutar para defender seu território contra a invasão dos saxões. Então esse líder ganhou grande notoriedade e a sua história foi contada alguns séculos depois de uma maneira bastante interessante e que todo mundo gosta até os dias de hoje. Como isso aconteceu? Ele era filho de Uther Pendragon, certo? A existência de Uther Pendragon, isso é comprovado. Não tem discussão sobre isso. E Uther Pendragon se apaixonou por uma rainha chamada Ingraine. Eu não sei muito bem pronunciar, esses nomes são bem estranhos. Mas Ingraine era casada com Garlos, certo? E esse rei saiu em uma batalha e Uther Pendragon pediu a ajuda de Merlin, o mago, para que conseguisse ter em seus braços a linda Ingraine. E Merlin fez ele fisicamente parecer com o marido dela. Estão captando? Então, só que Merlin queria uma coisa, que do filho da relação dos dois, vamos dizer assim, esse filho fosse entregue a Merlin para que Merlin cuidasse dele. Ele aceitou, ele queria catar a Ingraine, vou usar esses termos, certo? E foi lá. Tiveram a noite de amor deles. Ingraine já era mãe de Morgana. Morgana que também é muito famosa nos contos de Arthur por ser uma espécie de uma bruxa ou algo assim, tá? E tiveram essa noite de amor. Só que o marido dela foi trazido morto aos seus braços naquela mesma noite, depois dessa relação que os dois tiveram. Ela percebeu o que tinha feito e tudo mais, ficou ali um clima chato e tudo mais, mas no dia seguinte ela se casou com Uther Pendragon. 9 meses depois veio o bebezinho lindo. Né? E qual era a palavra dele? Entregar esse bebê a Merlin. A contragosto, entregou o bebê a Merlin. Merlin, lógico, não podia ficar com a criança o tempo inteiro e o entregou à corte de Sir Hector. E o jovem Arthur
criado por ele, se tornou uma espécie de não vou dizer serviçal, mas de ajudante, de companheiro do seu irmão mais velho, Kai, ou Kay, depende da pronúncia em inglês, certo? E Kay tornou-se um cavaleiro. E existia ainda, paralelamente, a lenda sobre a espada de Excalibur, onde essa espada estava cravada em uma pedra e aquele que conseguisse tirá-la da pedra seria o novo rei. Então, Kay tornou-se um cavaleiro e todos os cavaleiros tentavam retirar essa pedra. E ninguém, depois de uma certa batalha, certo? O vencedor faria essa tentativa. Só que a espada do Kay sumiu. Então, Arthur procurou, não encontrou e viu a espada cravada na pedra e falou: por que não? Foi lá e retirou a espada da pedra que ninguém conseguia. Quando o pai dele viu aquilo, falou para ele colocar a pedra imediatamente. Mas aí já era tarde. Todo mundo, algumas pessoas viram e começou a bradar para todos os lados. Ele tirou a pedra, a espada da pedra, ele tirou a espada da pedra e se tornou, então, o grande líder, o rei Arthur, que todos conhecem. A partir de então, ele criou a távola redonda. Távola é uma palavra que vem do italiano, que significa mesa, e redonda, para que ninguém se sentisse superior ao outro. E essa tábua redonda era composta por 12 cavaleiros, certo? Onde os mais famosos são Lancelot, Percival, Tristão e o próprio irmão dele, o Kay, e por aí vai. E essa lenda do rei bondoso que queria unificar, porque tinha um problema entre os bretões ainda de uma separação entre eles, ele queria unificar todos eles sob um único comando, foi se crescendo, se perdurando e, vamos dizer assim, existindo até os dias de hoje. Só que, infelizmente, esse grande rei Arthur não existiu, mas a sua lenda foi passada de geração em geração e até os dias de hoje nós confiamos que sim. E é muito legal. Não estou falando que não deve acreditar, que não deve ser assim. É muito legal a lenda. Mas infelizmente não houve. Tudo bem, gente? Vamos lá. O próximo, o senhor Sherlock Holmes. Sherlock Holmes aparece em seriados, em filmes, em livros como o Xangô de Baker Street do Jô Soares, entre outros, certo? E até mesmo em uma das minhas obras. Só que infelizmente Sherlock Holmes é um personagem de livro, é uma ficção, ele não existe. Mas muitas pessoas acreditam ainda que existe, ou têm dúvidas sobre a sua existência, mas não existiu, infelizmente não. Ele é uma criação do senhor Sir Arthur Conan Doyle. O primeiro livro sobre Sherlock Holmes apareceu em novembro de 1887 e daí até 1927 Sir Arthur Conan Doyle escreveu 4 livros e 56 contos sobre Sherlock Holmes, porque ele viu que estava tendo sucesso, certo? E o primeiro livro dele sobre Sherlock Holmes vou falar em inglês, me perdoem qualquer erro de pronúncia, A Stud in Scarlet, ou em português, Um Estudo em Vermelho. E foi nesse primeiro livro que ele conheceu o grande parceiro dele, o Watson. Aquele da célebre frase, elementar, meu caro Watson. Quem nunca ouviu essa frase em algum momento da sua vida? Não é possível. Eu não acredito que ninguém tenha ouvido essa frase. Se não ouviram, estão ouvindo agora. Certo? E Sherlock Holmes, ele foi muito famoso nos livros, lógico, e nas obras que aparecem pós os livros do Conan Doyle, por sua extrema inteligência
amor à ciência e a sua capacidade de observação e dedução. É um detetive criminal de extrema inteligência. Por isso ele ganhou tanta notoriedade e muitos acreditam que ele realmente tem existido. Mas, infelizmente, não existiu. Tá bom? Tanto que na sua obra ele residia em Londres, na rua Baker 221B. E hoje esse endereço é um museu em homenagem a Sherlock Holmes. Para você ver o tamanho da, vamos dizer assim, da sua importância literária à Inglaterra e ao mundo também. Tudo bem? Então esses foram aí os primeiros personagens que muitos acreditam que tenham existido, mas que não existiram ou não existiram da forma como pensam. Certo? No próximo vídeo falarei com vocês sobre Robin Hood e Jack o Estripador. Então mais um Guilda de Cristal para vocês. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like e divulgar aos amigos para que a gente consiga mais inscritos. Beijo e até mais.